a palavra em 1 Samuel, capítulo 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, está lendo aqui. Amém? E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeito. Amém? Essa palavra me chamou muito a atenção. Deus ele ministrou no meu coração. E interessante, o rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, no momento em que o povo via as outras nações ao redor, e todas as nações tinham rei. Israel não tinha, porque o próprio rei de Israel é o Senhor Jeová. Ele é o rei de Israel. Ele é o Senhor, ele guiou o povo, ele abriu o mar, ele mandou o alimento no deserto, o povo passou pelo deserto, ele fez jorrar a água da rocha. Ele é o rei. Sempre foi e sempre será o rei da glória, o rei eterno. E o povo de Israel não entendia isso, que não havia necessidade de um rei, porque já existe o rei da glória. Mas o que acontece? O povo queria um rei. Então Deus, conversando com Samuel, então se o povo quer um rei, dê a eles um rei. Então que assim seja. E aí foi que foi escolhido o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ele começou bem sua jornada, sua caminhada, o reinado de Israel. Porém a Bíblia diz que ele começou a andar em outros caminhos. Ele já não andava mais em obediência como Deus desejava. Até um certo ponto que o profeta Samuel chega para ele e fala: vai até os amalequitas e destrói tudo e não deixa absolutamente nada. Era para destruir ao fio da espada, como diz a Bíblia. Destruir a cidade inteira, não era para deixar nada, porque era uma ordem de Deus, era uma instrução. Porém, não foi assim que o rei Saul fez. Ele destruiu, mas ele deixou as melhores coisas que tinham, e vacas e coisas interessantes, para ele e para o povo, os animais, coisas de valor. E o próprio rei Agag também deixou vivo, não era para ter deixado. Então, naquele momento, quando Samuel abordou ele falou: o que você fez? Então ele quis se justificar, mas na verdade ali o coração dele já não estava mais em Deus. Então ali a Bíblia fala que Saul ele já não andava mais na presença de Deus. Nisso o profeta Samuel ele chega para ele e fala: assim como você deixou, assim como você não
desobedeceu, né, e você deixou a Deus, também Deus rasgará o reino de ti. E a partir daquele momento já estava decretado na vida do rei Saul que ele não seria mais rei de Israel. Já estava decretado um fracasso na vida dele. Então Deus, ele fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos de Jessé tenho provido para mim um rei segundo o meu coração. E ali, só que Deus fala assim para o profeta Samuel: vai e não atentes para a sua aparência, porque os homens olham a aparência, mas eu olho o coração. Então, assim é na nossa vida. Deus, ele nos orienta a não olhar a aparência das coisas, porque o que importa é a essência, o que está na alma, o que está no coração. Não devemos olhar as pessoas, julgar pela aparência. Assim Deus nos ensina, não julgar ninguém pela aparência, porque Deus conhece o coração de cada um. E ali ele entrou naquela casa e eu vejo esse homem alto, forte, acho que esse é homem de guerra. Vai o primeiro, não é esse, Deus fala para ele, não é esse. Vem o segundo, e ele acha que é, também não é. Vem o terceiro, também não é esse, e assim por diante. Aí chegou ao ponto dele, ele falou: já acabaram todos os filhos? Não, ainda tem um que está ali no campo apacentando as ovelhas, porque Davi era pastor de ovelhas, estava trabalhando no pasto. Manda chamar. Quando ele veio, Deus testificou a Saul: esse é o rei, esse é o próximo rei de Israel. Pode ungir ele ali, que ele foi ungido rei de Israel. E a Bíblia fala que Davi era pequeno, baixa estatura, mas de bom semblante, ruivo e amado por todos. E assim ele foi ungido, mas antes de ele assumir o trono, ele passou muita batalha, ele passou muita luta, muita perseguição. E interessante que a história vai prosseguindo. E como o rei Saul, ele já não andava mais na presença de Deus, e a Bíblia diz que um mau espírito da parte de Deus acometeu Saul. Da parte de Deus, porque Deus permitiu que o demônio entrasse na vida dele. Saul, para falar a verdade, em outras palavras, ele estava possesso. Quando ele se manifestava, ele ficava desesperado. E ali, os criados dele falavam: olha, eu tenho um rapaz, ele é filho de Jessé, ele toca bem o instrumento. A gente vai trazer ele para que quando você estiver se sentindo mal, ele vai tocar e você vai se sentir melhor. E ali mandou chamar, e ele foi até o palácio. E quando a Bíblia diz que quando o espírito maligno se manifestava na vida dele, Davi tocava a harpa e Saul se sentia aliviado, porque a unção de Deus estava na vida dele. Ele era o homem de Deus, ele era ungido, e aí a gente vê o poder do louvor e da adoração. Porque a Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores, ele opera no meio dos louvores, maravilhas, opera cura, opera libertação. Naquele momento ele se sentia bem, apesar de estar endemoniado, ele se sentia bem quando Davi louvava a Deus. Então, o que aconteceu? A história prossegue. Houve uma grande batalha. A gente vê na história que chegou-se a uma batalha com o gigante Golias, que afrontou o povo de Israel, a qual ninguém teve coragem de enfrentar. Ninguém. Nenhum guerreiro preparado, ninguém teve coragem de enfrentar o Golias. E Davi, quando chegou lá no campo de batalha e ficou sabendo o que o Golias falou, ele falou: quem esse incircunciso filisteu pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Quer dizer, Davi, ele se indignou com aquela situação. E aí Davi, ele foi até ridicularizado, primeiramente, de querer participar da batalha.
É como se dissesse assim para ele: viu, quem você pensa que você é para querer participar disso? É como se os irmãos dele dissessem: sai para lá, seu curioso, vai para lá, você não. O que você quer saber o que está acontecendo aqui? Fica para lá, ninguém te chamou aqui. Mas mal sabiam eles que eles não acreditavam, que eles achavam que era até uma piada ele queria derrotar aquele gigante. E foi o que aconteceu. Todo mundo conhece essa história, né? Ele derrotou o gigante. E é o seguinte: depois dessa batalha, foi que a Bíblia diz que o rei Saul fala que ele amava muito Davi, por todos os benefícios, por Davi ele servir como músico, como toda vez que ele tocava harpa, o rei se sentia bem. E depois dessa batalha, o rei Saul ele já não quis mais que Saul retornasse para a casa de Jessé, para a casa dele. Ele quis, a Bíblia diz que Saul achou graça em Davi e quis que ele ficasse no palácio em definitivo. E aqui a história segue, né? E fala que da amizade que Jonatas teve com ele, né? Que eles tiveram uma amizade de Deus, eles tiveram uma amizade assim do Espírito Santo, uma amizade fiel, real, né? Uma amizade verdadeiramente na presença de Deus. E aqui fala no versículo 4 que Jonatas ele se despojou de tudo, da capa, aqui, da espada, do arco, do cinto. Isso tem um significado. Jonatas, simbolicamente, ele estava dizendo para Davi: você é o próximo rei de Israel. Por quê? Porque Jonatas era filho do rei Saul. Então ele falou: eu estou abrindo o meu direito de ser o próximo rei. Então, na simbologia, ele está transmitindo, passando para Davi o trono, o futuro trono, abrindo o direito de ser herdeiro do trono, passando para Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele era o quê? Um guerrilheiro. Ele era um guerrilheiro vitorioso. Todas as batalhas que ele participava, ele vencia. Ele era determinado, Deus era com ele. Ele era amado por todos, aonde quer que ele fosse. A Bíblia diz aqui que ele saía, ele entrava e era amado pelo povo. Era um homem do povo, um homem amado, um homem guerrilheiro, vitorioso, onde quer que ele fosse, ele vencia. Que é o que está dizendo aqui nos próximos versículos, que até que diz que eles foram para uma batalha e mataram milhares de filisteus.